bem-vindo à entrevista mensal da Apifarma. Neste mês de maio vamos estar à conversa com o professor Nuno Sousa, professor que foi também presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociência entre 2011 e 2015. É neste momento professor e também presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho e é também investigador de Neurociência do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde. Muito bem-vindo, professor Nuno Sousa. Já realizou centenas de artigos de investigação na área das neurociências, realizou também inclusivamente um trabalho acerca do stress. Aquilo que lhe começo por perguntar é, nesta altura, num período pós-pandemia, num período de guerra, uma possível futura crise económica, esta poderá ser uma área de interesse para os investigadores portugueses? Absolutamente. Quando os investigadores estão descontextualizados daquilo que se passa à volta deles, de facto não estão a cumprir com uma das suas missões, que é de facto promover conhecimento que possa ser aplicado e transformar-se na melhoria das condições de vida das pessoas. Portanto, seguramente essa é uma área de grande interesse. O contexto mundial é um contexto que de facto provoca estímulos e respostas intensas ao stress, porque são estímulos, de uma maneira geral, indutores de stress na maior parte dos indivíduos e, portanto, o entendimento do impacto que causa, nomeadamente na saúde física, mas sobretudo na saúde mental das pessoas, é da maior importância, como aliás tem sido reportado ao longo destes últimos anos. E já existem inclusivamente estudos nesse sentido em Portugal? Ou ainda estamos numa fase ainda de avaliação? Não, já existem vários estudos, alguns aqui da casa, que têm mostrado o impacto sobretudo da pandemia, obviamente, na saúde mental das pessoas e um conjunto de medidas e de intervenções que podem ser realizadas no sentido de mitigar o impacto que isso tem para a saúde física e mental de todos nós. E que contributo têm dado os investigadores nesta área da neurociência, nomeadamente para a investigação científica e também para os ensaios clínicos? Que trabalho é que tem sido feito nos últimos anos pelos investigadores portugueses, especificamente nesta área? Muito bem. O que se passou em Portugal nas últimas 3 décadas, na área da investigação relacionada com a saúde, em particular relacionada com a medicina, é de facto interessante. Nas ciências ditas mais fundamentais, nas ciências de translação desse conhecimento fundamental, Portugal teve um incremento notabilíssimo. Quer ao nível dos resultados medidos por produtividade científica, por impacto dessas mesmas publicações, mas também traduzido pelo número de pessoas que fazem investigação em neurociências e que têm diferenciação nessa área. E, portanto, o que se veio a verificar foi que Portugal subiu nestes rankings globais, nesta área específica das ciências biomédicas mais fundamentais. E, obviamente, as neurociências contribuíram de forma decisiva para isso, porque são uma área muito representativa da investigação que é feita em Portugal. Curiosamente, na área da investigação clínica, que se traduz por estudos clínicos, também por ensaios clínicos, Portugal não assistiu à mesma progressão. E isso, obviamente, deve levar-nos a refletir, porque estamos a falar de ecossistemas que são bastante comuns e, portanto, enfim, cujos intérpretes, em muitos casos, são similares, cujos contextos são similares e, portanto, importa refletir porque é que não se assistiu à mesma taxa de progressão. E o entendimento que eu tenho e outros colegas têm sobre este assunto é que, de facto, falta uma aposta na infraestrutura que permite termos esse ganho de produtividade e esse ganho de qualidade naquilo que fazemos.
E essa infraestrutura passa por criar condições, nomeadamente condições nas instituições prestadoras de cuidados de saúde, onde trabalham os investigadores clínicos, para que eles possam estar motivados e possam dedicar-se à promoção desse tipo de estudos. E, portanto, foi esse o motivo principal para nós aqui na Universidade do Minho, na Escola de Medicina, termos criado, juntamente com os parceiros hospitalares da região, este centro de investigação clínica, que de facto tem um trajeto muitíssimo interessante do ponto de vista do ganho, em termos absolutos e em termos relativos, e sobretudo na qualidade que isso representa para a prestação de cuidados de saúde, porque há uma íntima relação entre fazer a investigação clínica e melhorar a prestação dos cuidados de saúde, que se observou aqui na região do Minho e que faz com que este seja um dos centros mais vibrantes para esse tipo de investigação. Quer isso dizer que o aumento e a aposta na investigação clínica poderia também melhorar, por outro lado, o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo? Sem dúvida. Isso está plenamente demonstrado na literatura que se dedica a esta área. Há evidência científica muito sólida que demonstra que as instituições que se envolvem de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa em investigação, nomeadamente em investigação clínica, são também as instituições que têm os melhores parâmetros de qualidade nos serviços que prestam às suas populações. Portanto, isso é seguro e é reconhecido por todos e penso que isso é de facto o lema que deveria orientar as políticas estratégicas que definem este enquadramento global do que é a missão das instituições prestadoras de cuidados de saúde. Uma missão, obviamente, assistencial, da maior importância, mas também uma missão ao nível pedagógico, da formação e ao nível da geração de conhecimento. E, portanto, são estes três pilares que transformam as instituições prestadoras de cuidados de saúde em instituições de qualidade, que servem a missão e a visão dos serviços de saúde a nível regional, a nível nacional, a nível internacional e que são capazes de catapultar os índices de saúde e que não se focam exclusivamente na doença. E, portanto, quando isso acontece, os países têm ganhos absolutamente extraordinários. Portanto, enfim, é mais ou menos conhecido que os ganhos na saúde depois traduzem também em fortíssimos ganhos para a economia e para a qualidade de vida das pessoas. Portanto, seria sem dúvida uma aposta claramente segura e que devia estar permanente presente na cabeça de quem lidera, enfim, as políticas de saúde e as políticas de investigação. Falou das condições a nível de infraestruturas, por outro lado, a nível de recursos humanos e a nível de captação de doentes. Não existe problemas nesse sentido em Portugal? É relativamente fácil captar, por exemplo, doentes para os ensaios clínicos? Portanto, Portugal caracteriza-se por ter um cenário onde o número de estudos clínicos, infelizmente, ainda é relativamente pequeno. Deveríamos, obviamente, fazer um enormíssimo esforço para que o número de estudos clínicos, o número de ensaios clínicos fosse maior, porque isso representa, como estava a dizer, ganhos em termos de saúde. Por um lado, representa a possibilidade de nós termos acesso a intervenções inovadoras e por outro lado, representa este compromisso de todos os intervenientes na promoção de excelentes práticas na prestação de cuidados. Portanto, se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos, de facto, melhorar aquilo que eu designaria como o índice de atratividade do país para a investigação clínica, que é, devo dizer, algo que foi feito em países que não estão muito próximos, como, por exemplo, o nosso vizinho espanhol. E
esse deveria ser o grande objetivo. Para que isso aconteça, obviamente nós temos que ter uma infraestrutura tecnológica que garanta condições para se realizarem esses estudos, investigadores dedicados para fazerem estes estudos, que têm que ter atividade clínica, como é óbvio, porque se trata de investigação clínica, mas que têm também que ter inscrito naquilo que são as suas atividades, tempo para a realização de investigação clínica. E, portanto, esse é o papel dos centros de investigação clínica. E, se isso acontecer, está criado o contexto para que estes clínicos, com essa infraestrutura, possam, de facto, convocar, recrutar doentes para participarem nestes estudos. E aí Portugal, felizmente, tem ainda níveis muito elevados de confiança entre os clínicos e os doentes que permitem taxas de adesão muito elevadas e que, neste enquadramento infraestrutural, permitiriam ter taxas de recrutamento também elas elevadas, como acontece no nosso caso concreto. Ora, isso, Ana, cria uma coisa que é muito importante em qualquer relação, que é a confiança. De repente, nós criávamos, de vários centros de investigação clínica que geram confiança nos promotores, nas CROs, que agora teriam maior capacidade de atrair estudos de investigação clínica complexos para Portugal. E, portanto, nós estaríamos a facilitar o papel dos promotores, nomeadamente dos escritórios nacionais, em trazer para Portugal esses estudos que têm desenho tipicamente fora de Portugal. Mas estaríamos também a criar oportunidades para que se começassem a iniciar estudos desenhados também aqui. Por último, um terceiro interveniente muito importante para fechar este ciclo deste ecossistema de investigação clínica são as autoridades reguladoras daquilo que obviamente se passa neste domínio e que devem, obviamente, manter a qualidade no escrutínio que é necessário para se realizar estes estudos, mas perceber que a eficácia e eficiência da sua tomada de decisão é também decisiva para que os centros se tornem atrativos e que os promotores tenham interesse em trazer os estudos para Portugal. E, portanto, os reguladores têm que olhar para este problema na perspectiva de como é que nós podemos facilitar a existência de mais estudos, de estudos mais complexos, estudos clínicos que, de facto, promovam esta área no país. E daquela que é a sua perspectiva, o que é que poderia facilitar realmente a atratividade de Portugal na realização de mais ensaios clínicos? Pode também ter a ver, por um lado, com, por exemplo, as entidades reguladoras, com o tempo de espera de aprovação, o que é que poderá estar a falhar? Eu acho que os vértices deste triângulo são todos importantes. Portanto, há um papel para as autoridades reguladoras, como disse, há um papel para os promotores, as CROs, e há um papel para os centros de investigação e para os investigadores clínicos. Todos têm que desempenhar o seu papel. Mas se o fizerem isoladamente, se não criarem aqui interseções que fechem este ciclo virtuoso, as coisas não vão acontecer. E, portanto, é preciso que haja, de facto, um alinhamento destas estratégias e que elas sejam bem definidas e transparentes para todos, e isso gera o tal ambiente, o tal ecossistema favorável para que estes estudos passem a realizar-se também em Portugal. Uma vez acontecendo isso, eu acho que depois nós temos condições para alavancar o país para outros voos, porque eu acredito e insisto, há exemplos no espaço europeu enfim, que são de grande sucesso e que partiram deste pressuposto, deste alinhamento de estratégias, catapultaram para níveis basais já bastante robustos e depois, a partir daí, obviamente, aproveitando os nichos de excelência que existem no país, nós podemos
passar a ser os protagonistas em primeira mão do desenho de estudos e da realização de estudos que de facto podemos rotular de também made in Portugal e, portanto, com esse cunho da nossa intervenção um pouco mais decisiva. Ainda assim, Portugal continua um bocadinho aquém a nível de quantidade de ensaios clínicos, por assim dizer. Portugal está no 17º lugar de toda a União Europeia. O ano passado foram realizados 144 ensaios clínicos. O Governo agora compromete-se a pelo menos duplicar este valor. Foi um compromisso do próprio Ministério da Saúde. Parece-lhe uma boa ambição? Sem dúvida, oxalá que se consiga fazer isso no mais curto espaço de tempo possível, porque isso realmente representaria toda esta estratégia que eu acho que é fundamental que aconteça antes para se atingir esse objetivo. E, portanto, seguramente todos estaremos empenhados em contribuir para esse objetivo, que é um objetivo nacional e que concorre, que nos convoca a todos e que concorre para algo que vai para além da própria investigação clínica e que é a qualidade dos serviços de saúde que prestamos. Mas parece-lhe concretizável? Portugal tem condições precisamente para duplicar este valor? Eu não sei qual foi o espaço de tempo que foi definido para essa meta. São 4 anos, até a próxima legislatura, portanto. Eu diria que sim. Eu diria claramente que sim, até porque o ponto de partida não é um ponto de partida propriamente muito elevado. E, portanto, parece-me perfeitamente possível, porque, Ana, existem em Portugal, de facto, condições que eu acho que são condições muitíssimo favoráveis para atingir esse objetivo. As instituições prestadoras de cuidados de saúde são reconhecidamente instituições de qualidade e que estão estão algo acima desse ranking internacional. Elas são servidas por profissionais também de qualidade e reconhecidos como profissionais de elevada qualidade em qualquer contexto internacional. E portanto, as condições necessárias para que tal aconteça existem. Portanto, não nos faltam os elementos-chave para que tal venha a acontecer. Mas é preciso que haja as condições suficientes para que isso aconteça. O que é que poderá acelerar este processo? O tal alinhamento das políticas estratégicas dos 3 pontos do triângulo e sobretudo, uma definição clara e conjunta deste objetivo. Portanto, nós temos que, eu acho que nós temos pessoas com capacidade de o fazer, começamos a ter infraestruturas capazes de o fazer, temos seguramente também pessoas ao nível das autoridades regulamentares com capacidade para o fazer. Importa que todos estes intervenientes concordem na definição desta política estratégica, que é relativamente simples. Perceber qual é o papel de cada um de nós neste processo e de facto, concretizá-lo com comprometimento e com definição clara de objetivos intercalares para se atingir o objetivo final. Uma vez alcançado o objetivo, de facto, nós estaremos em condições para dar outro tipo de saltos qualitativos. Será, portanto, necessária alguma vontade política, por um lado, por outro lado, também é necessário mais investimento? Com certeza, enfim, não se fazem omeletes sem ovos. Portanto, a vontade política é essencial porque de facto facilita este alinhamento e convoca para políticas bem definidas. Não é possível fazer isto se não houver investimento, e investimento de múltiplas fontes, que garanta que os centros de investigação e que os investigadores tenham, de facto, as condições para concretizarem este tipo de estudos.
que garanta que os promotores conseguem atrair mais e estudos mais complexos para Portugal. Portanto, isto depois entra num ciclo virtuoso que é fácil de escalar. O que importa é fechar a primeira espiral deste ciclo e, infelizmente, nós temos vindo a assistir a uma política demasiado balcanizada em pequenos silos que de facto comunicam pouco entre si e que não conferem massa crítica ao país e que depois, enfim, estão deficitários na eficiência e na eficácia de vários processos porque estão baseados em algum nível de desconfiança que torna mais fácil dizer que não do que dizer que sim. E, portanto, se nós não quebrarmos esta forma de estar, de facto, o objetivo não vai ser alcançável. Eu sou, por natureza, otimista, acho que estão reunidas as condições que são necessárias para se atingir o objetivo e, portanto, resta alinhar vontades e concretizá-lo. Naquele que é o seu entender, acha que em Portugal existe efetivamente uma política de promoção da investigação clínica ou ainda estamos a um passo de conseguir fazer mais? Não existe uma política de promoção da investigação clínica clara, ambiciosa e portanto, é esse precisamente aquilo que eu acho que é fundamental para se vir a conseguir a promoção desta imagem de Portugal como um local vibrante dentro do espaço europeu, que é obviamente um espaço vibrante para a realização deste tipo de estudos. Uhum. E relativamente à sua área mais específica, a área das neurociências, continua a ser uma das prioridades para as bolsas de investigação ou acha que, por outro lado, poderia ser uma área de maior interesse? As neurociências é uma área com uma representatividade muito grande em Portugal, tem uma tradição grande, tem prestígio, contrasta muito bem, compara muito bem com aquilo que é feito noutros lugares da Europa e do mundo. Tendo dito tudo isto, não pode ser uma área privilegiada relativamente às outras áreas de investigação. A investigação é isto mesmo, é um espaço salutar de competitividade e que de facto deve vingar pela qualidade dos projetos que são apresentados. O que importa entender é que o problema não é qual é a área que está mais financiada ou menos financiada. O problema é que nós sofremos de subfinanciamento relativamente longo para a área da investigação. Se reparar, Ana, quando olha para a forma como os diferentes Estados enfim, despendem o produto interno bruto, do ponto de vista percentual, há coisas que praticamente não mudam. Há, porém, uma que muda muito, que é a percentagem do PIB que é investido em investigação. E nos países que estão mais evoluídos, essa percentagem é claramente maior do que em países que estão menos evoluídos, enfim, de uma forma global, em múltiplos rankings. E, portanto, isso parece-me decisivo para o desenvolvimento de qualquer país. E é aí que nós devemos apostar. E este investimento, obviamente, vem de investimento público e vem de investimento privado e vem de um ambiente salutar nas diferentes fontes de financiamento, de uma forma equilibrada que permita, de facto, ter ganhos também em termos de sustentabilidade económica. Uhum. Paralelamente às políticas públicas nacionais, também seria importante pensar numa escala a nível europeu, que houvesse também o incremento deste tipo de políticas a nível europeu? Certo, obviamente que sim. Obviamente que Portugal, que não é assim um país tão pequeno como nós gostamos de dizer à escala europeia, enfim, não é dos maiores seguramente, mas também não é dos mais pequenos,
Portugal sofre aqui de um problema de periferia. Nós estamos, de facto, relativamente afastados dos centros de decisão e importa aproximar-nos desses centros de decisão e da tomada de decisão. E, portanto, isso é chave para um país com a dimensão de Portugal, com um pouco mais periférico, poder participar na definição desta agenda europeia, que obviamente é essencial para o desenvolvimento de cada um dos países que fazem parte da União Europeia. Isso penso que é claro para todos nós e seguramente também aí nós estamos preparados para o fazer, temos dado passos interessantes nesse sentido e eu espero que aquilo que são as experiências que existem noutras áreas também se possam traduzir para o domínio da investigação clínica. Embora Portugal esteja na periferia, como diz, tem neste momento reconhecimento internacional a nível da qualidade? Tem, especificamente, em várias áreas, seguramente, especificamente na área da saúde, claramente que sim. Quando nós olhamos para os rankings da qualidade dos serviços de saúde, Portugal está numa posição que eu acho que compara bem a nível internacional. Já esteve um pouco melhor e importa refletir dos motivos pelo qual descemos ligeiramente nestes rankings, mas continua a ser um país cuja qualidade dos serviços de saúde é muito interessante. Como estávamos a dizer antes, mesmo ao nível dos indicadores da qualidade da investigação que é feita em Portugal de uma forma lata, nós também temos índices de comparabilidade interessantes, sobretudo quando temos em conta que do ponto de vista do investimento não estamos na liderança das tais percentagens de investimento isso parece ser indicador de que a capacidade dos agentes para realizarem investigação, para prestarem cuidados de saúde, é elevada e, portanto, isso é o caldo ideal para que depois se possa dar outros saltos, nomeadamente na área específica da nossa conversa de hoje, que é a investigação clínica. Portanto, em suma, Portugal tem índices de qualidade interessantes e importa concretizar o seu potencial. Até para ser mais reconhecido e para trabalhar nesse reconhecimento. Muito obrigada, professor. Quanto a nós, está tudo. Quanto a si, até à próxima entrevista mensal da APIFarma.